Agora você vai conferir uma super matéria com a decoradora Gigi Pandim, que te ensina como utilizar as plantas exóticas na decoração. E a gente leva hoje uma matéria super bacana para você aí de casa, bem humanizada, com as plantas naturais. E a gente trouxe a decoradora Gigi Pandim para falar um pouquinho para a gente como é que a gente deve colocar essas plantas lindas dentro de casa. Seja muito bem-vinda, Gigi. Muito obrigada, Thalita. Olá. Então, as plantas hoje, Thalita, elas vieram com um conceito totalmente diferente do que a gente tinha antes, que é justamente a gente trazer plantas mais exóticas do que comumente eram usadas nas casas das nossas avós, dos nossos pais, por exemplo, né? Então a gente tem plantas específicas para cada ambiente e bem diferentes do que a gente conhecia antes, né? Com certeza. Inclusive essa daqui, gente, a Gigi estava me mostrando, é uma pata de elefante. Olha que linda, olha que perfeita. Agora, ela é enorme. Como é que eu posso colocar isso na minha casa? Se eu moro em casa, eu posso ter uma planta dessa exótica? Pode, com certeza. Por exemplo, essa daqui é uma planta para jardim. Ela é uma suculenta, né? Porque ela armazena água no caule, é uma região de clima mais árido. Então ela precisa de bastante luminosidade, pelo menos 8 horas de sol por dia. Ou se não estiver no sol pleno, colocá-la em uma área que pegue bastante luminosidade. Por quê? Ela necessita, para a fisiologia dela, dessa quantidade de sol diariamente. Ai, que perfeita. Gente, tem aqui um mundo de plantas aqui que a Gigi vai dar uma aula pra gente, vai levar para você aí, nosso telespectador querido, como a gente pode ter isso dentro da nossa casa. Essa daqui, qual é o nome, Gigi? Essa daqui é uma era, né? É uma planta de caimento. Ela ela tem esse formato, né? Que ela vai, na verdade, é uma trepadeira. Só que se a gente deixa sem estar escorado em algum local, ela vai caindo. E ela tem justamente essa beleza cênica por conta do caimento. A gente pode usar, por exemplo, numa estante, se estiver próxima, né, um escritório, se estiver próxima à luz, né, de janela. Ela fica super legal. Por exemplo, também a jiboia. É outra espécie que ela é muito linda, né? O foco dela não é flor, por exemplo. É justamente essas folhagens, né, que elas dão muita vida e elas trazem um aconchego, né? Eu acho que o foco do aconchego no ambiente é bem legal. Com certeza. Agora você falou uma coisa interessante, eu posso estar colocando de repente no escritório, no meu home office, e o cuidado dela, como é que eu vou, a gente está falando de plantas naturais, como é que eu vou cuidar, molhar, para não ter nenhum atrito? A gente tem algumas questões que são bem básicas, né, ao meu ver, que a gente tem que tomar o cuidado. Primeiro, lembrar que é uma planta natural. Planta natural precisa do quê? De sol, né? Toda planta precisa de uma grande luminosidade para poder sobreviver. Tem algumas que ficam bem num ambiente um pouco mais sombrio, mas não sombrio 100%, por exemplo, num lavabo. Então essa daqui, por exemplo, se você tem no seu home office, né? Ela tá linda lá, certo? Você vai fazer o quê? Você vai posicioná-la perto da sua janela, por exemplo, para ela pegar bastante luminosidade, 1 metro, 1,5 metro. Ótimo. Regar. Geralmente, o pulo do gato para regar é justamente você fazer o teste do dedômetro, que é você ver no substrato com o seu dedo mesmo se está molhado ou não. Se tiver molhado, você não rega de novo. É só quando ele estiver seco, absolutamente seco. Também fazer uma nutrição, né? Tem vários adubos hoje no mercado que você encontra em todos os lugares, que você aí no rótulo mesmo já explica. Então, são basicamente 3 coisas, que é a rega, o sol e a nutrição da planta. E você vai ter um espetáculo desse em casa. Olha, gente, te alegrando. Com certeza, né? E é engraçado isso porque hoje as pessoas têm procurado cada vez mais ter as plantas naturais nos seus ambientes, humanizando, porque exatamente o que você falou, Gigi, as pessoas achavam que cuidar de uma planta era algo muito trabalhoso, né? Tem que molhar todos os dias, e não é. E você tem que se atentar a esses detalhes que a Gigi colocou aqui, que é ver um bom adubo, ver se está molhado, ver a planta, pega informações com o profissional quando você for comprar. Sim, pesquisa hoje no Google, né? Todos os lugares têm uma vasta fonte de pesquisa. Com certeza, então isso é muito legal. E aí, assim, a gente tem aqui um mundo a gente vai estar mostrando aí, você que está chegando, você que está acompanhando, está podendo ver. Você montou aqui, Gigi, várias outras plantas que eu achei bem interessante, e você estava até me falando o seguinte: Thalita, isso aqui é tudo suculenta. Eu falei, como assim? Porque eu aprendi que suculenta era outra.
Queria que você explicasse por que é suculenta essas outras aqui. Por exemplo, essas daqui, Thalita, são suculentas, né? Como a pata de elefante que a gente mostrou. Todas essas são suculentas, porque qual que é a característica básica dela? Armazenar água em alguma parte do seu corpo, seja na raiz, seja nas folhas ou seja no caule. Né? Então, por exemplo, um cacto é uma suculenta? Sim, a suculenta que a gente conhece é só essa daqui. Mas, na verdade, isso aqui é um cacto que é uma suculenta, por quê? E esse aqui também, porque armazena água no seu corpo, certo? Em alguma parte do seu corpo. E são de menor porte, isso aqui requerem menos água, menos rega. Então, para quem não tem muito tempo, é o ideal, justamente. Agora, lembrar que precisa de bastante luz. Assim, eu espero que você aí de casa tenha curtido essa matéria, tenha entendido e aproveita para humanizar aí a sua casa, levando, né, alegria e vida que as plantas naturais trazem. Vale muito a pena. Né? Recomendo. Super obrigado, um prazer te conhecer. Nada, e seja sempre bem-vindo ao Mora Sergipe. Muito obrigada, Thalita.